né? Terminamos o curso de Direito vendendo ovos na feira, sem perder um ano na escola. E isso, assim, é uma coisa que eu ando com... Quando a gente chegava, tu estava falando, eu ando contando essa história nas escolas, porque o nosso jovem hoje, ele desiste muito fácil. Tem tudo que quer na mão e muitas vezes não valoriza aquilo que tem. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Eu sou de 64, cheguei em Campina Grande, muito criança, que meu pai, ele morava em Santo André, quase que um indivíduo mata ele e nós tivemos que sair da cidade. E chegamos em Campina Grande, passamos muitas dificuldades. Papai dizia, eu quebrei 2 vezes e apartei uma na emenda velha. É quando você quebra a 3ª vez e você está quase se recuperando, aí quando você está quase se quebrando, quebra de novo, né? Apartou na emenda velha. Então nós passamos por muita dificuldade para início de história em Campina. Para tu ter uma ideia, a primeira casa que nós moramos era de um primo de papai, que vendo a nossa dificuldade, ele estava construindo uma casa na rua Diogo da Costa, no Monte Santo. E papai, com uma mulher e com 3 filhos, ele cedeu a casa. Mas a casa tinha um inconveniente, só estava com o telhado pela metade. Metade com telha e metade sem telha. O chão de barro batido, quando chovia, era uma loucura. Então, a gente passou por isso na infância, passamos por essas dificuldades. E a feira da minha infância, da década de 70, 75, era um lugar, além de ser um centro de compras, era uma atividade cultural permanentemente. Você encontrava em diversos pontos da feira vendedores de folheto que vendiam o folheto fazendo a declamação do folheto. Antônio da Mulatinha, Dedé da Mulatinha, era na Pedra do Feijão fazendo isso. Era coisa fantástica. E você recebia artistas circenses que chegavam na feira e colocavam aquelas maletas para vender a banha do peixe-boi, trazia um peixe elétrico num caixão revestido de plástico, de uma napa, cheio d'água, e esse peixe ele dava choque, e fazia uma encenação toda, que daqui a pouco vai ter a briga do peixe com a cobra. E essa gurizada toda encantada com essas histórias, mágicos. Essas histórias que a gente vivenciou muito tempo na feira. Aí você pergunta uma história engraçada. Pronto, o cara trouxe umas maletas com as cobras que fazia essas exposições, e de lá do comércio do papai tinha um depósito de confecção. Eram umas caixas grandes. O cara deixou umas maletas lá. Essas maletas passaram uns 15 dias, o cara não veio reclamar. Quando alguém tem a curiosidade de saber o que é que tem nas maletas, quando abre as maletas, cobra. Eita. Todo tipo de cobra. Foi uma loucura nesse dia. Mas assim, vivi o tempo do Rapa na feira, vivi o tempo... Um dia desse eu estava conversando com meu irmão, se isso acontecesse hoje era uma loucura, né? Tinha um administrador do Mercado Central chamado Capitão Zé Arruda, que esse homem era perverso. Esse homem matou muitos cães dentro da feira. Ele andava com um revólver na cintura, encontrava um cachorro assim, ele atirava no cachorro e matava em plena feira. Tu imagina isso, o cara fazendo uma desgraça dessa hoje, era uma repercussão extremamente negativa. Vivenciamos dentro da feira e vi menino de feira, curioso, quando acontecia alguma coisa, ou na feira ou perto da feira, a gente ia olhar o que tinha acontecido. Naquela época do Mão Branca,
em que eles faziam a desova dos cadáveres ali. Era num clube chamado Grécia. Não sei se o doutor Cícero se lembra onde era o Grécia. O Grécia era ali no Alto Branco. Não tem aquele conglomerado ali de vender alimentações na Manuel Tavares, perto do viaduto. Era subindo naquela ladeira, por trás daquilo ali. Tinha um Grécia. Eles faziam as desovas. E aí, a gente, menino de feira, a gente jogava bola na feira. E jogava bola com os meninos de feira também. E entre esses meninos da feira, também tinha os meninos de conduta errada. Né? Tinha carrinho mãozinha, tinha tremenha, tudo foram mortos pelo Mão Branca. E na época nós quando tomamos conhecimento, isso era um alvoroço da feira, a gente ia lá olhar, quer dizer, são muitas histórias de menino de feira, de menino criado dentro de José Pinheiro, mas graças a Deus meu pai, um homem que não sabia ler, teve a percepção de encaminhar os meninos para o estudo também. Né? Terminamos o curso de Direito vendendo ovos na feira, sem perder um ano na escola. E isso, assim, é uma coisa que eu ando com... Quando a gente chegava, tu estava falando, eu ando contando essa história nas escolas, porque o nosso jovem hoje, ele desiste muito fácil. Tem tudo que quer da mão e muitas vezes não valoriza aquilo que tem. E eu mostro as dificuldades que nós enfrentamos, o assédio que nós tivemos, né? E que eu sempre tinha uma noção em mente. Eu jamais iria fazer qualquer coisa que desse desgosto aos meus pais. Eu tinha esse limite na minha vida. E isso deu certo. E isso é o que eu hoje ando conversando nas salas de aulas, dizendo, né, que tem alternativas, não tem somente o caminho de você se entregar a esse prazer fácil do tráfico de droga. Tem outros caminhos. E eu sou um testemunho disso, eu sou um exemplo disso. Tive todas as oportunidades que você possa imaginar. Eu digo sempre, eu morava em Zé Pinheiro, por trás da minha casa, tinha o condomínio residencial Beco da Facada. Né? Não era fácil. Né? Condomínio residencial. Para dar uma dignidade. Era o beco mesmo, Beco da Facada. Um condomínio. Essa foi boa, viu? Modernidade. E aí era carregada ali na... Porque você mora num lugar desse, você convive com todo mundo. Né? E aí, onde é que está? Você está ali naquele risco permanente de se deixar envolver. Mas eu acredito muito num princípio de educação familiar. Você que é pai, você que é mãe, chegue perto do filho. Às vezes você perde muito tempo com outras coisas, principalmente hoje nessa era da tecnologia, você vive preso no WhatsApp, você vive preso numa rede social, mas você estar perto do seu filho, você chegar perto dele antes que alguém que você não queira chegue, porque às vezes a gente deixa de chegar perto do nosso filho e abre o espaço para que chegue perto do nosso filho que a gente não quer. E depois você quer afastar, não tem mais como afastar. Então, meu pai e minha mãe, eles eram muito sábios nisso. A gente era muito presente na nossa vida. E nessa caminhada de sair de manhãzinha, a gente saía para a feira, Ricardo, de 4 horas da manhã. Todos os dias. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Para a Feira Central. Naquele tempo, quando você chegava na feira de 4 horas da manhã, já tinha movimento. Passava a manhã na feira, eu estudava à tarde, a farda já estava na feira, fazia alimentação, ia para a escola. Meu amigo, quando a gente saiu do Monte Santo para morar em Zé Pinheiro, papai deixou a gente estudando onde a gente estava estudando. Eu, mais novo, estudava na escolinha de fundo de quintal, no Monte Santo, e meu irmão e minha irmã estudavam no estadual de Bodocongó. Tinha 2 opções. Ou pagava o ônibus, ou lanchava. Então, os meninos espertos, né? A gente
programava o seguinte, isso sem papai e sem mamãe saber. Não, a gente vai pegar o dinheiro do ônibus e a gente vai lanchar. E o ônibus? A gente cola. Sabe o que é colar do ônibus, né? A gente... A bicicleta... Pendurado, não. Nada, também não. A gente pegava o ônibus e ficava lá por trás. Na hora que chegava no centro, a gente Descia por trás. descia por trás. Ah, sim, sim. Isso ia dando certo até um certo tempo, sabe? Tinha tudo pra dar errado. Quando o cobrador começava a conhecer a gente, aí dava errado. Uma vez a gente pegou um ônibus e quando chegou ali perto do Hospital da FAP, não tem aquela ponte que passa o trem? Tem. Ali passava um riacho. E o ônibus não passava. E a gente já tinha lanchado, não tinha dinheiro para pegar outro ônibus. Aí voltava a pé para casa. Meu amigo, velho, tinha naquelas comunidades ali, tinha uma fama de Belim Figueiredo. Vocês já viram falar, não? O Papa Figo. Era o Papa Figo. Aí, doutor Cícero, É do tempo. é do Eu tempo. sou do tempo e do Monte Santo também. Tu imagina o camarada passar por dentro da fazenda de Belim de Figueiredo, passou o Coração Meu disparado. amigo, rapaz, eu vinha com medo tão grande dessa história desse Papa Figo.